Quem compara, escolhe a melhor. Unicatólica EAD. Supermercado JV, uma economia para você. Unopar Quixeramobim, Rua Doutor Monteiro Filho, número 130, Centro. Cariri da Sorte, título de capitalização. Adquira o seu. Brisanet, levando o mundo até você. Mas, Hugo, você preparou dados especiais para explicar para a gente como é que ficou a situação do quociente eleitoral, qual foi o quociente eleitoral dessa eleição aqui no município de Quixeramobim, como é que essa distribuição da Câmara aconteceu em relação aos partidos e aos próprios nomes, porque é que teve candidato com 600 votos, ou pouco mais que isso, que conseguiu se eleger, gente que tirou quase 1.000, não entrou, ficou de fora, ficou na suplência. Como é que essa lógica foi feita? Embora a gente já tenha explicado como isso funciona, mas agora nós vamos explicar na prática, com os eleitos aqui de Quixeramobim, vai ficar mais fácil da gente entender. A gente vai ilustrar agora com as imagens na Sertão TV. Coloca na tela, meu bichinho, o Hugo explicando o quociente eleitoral aqui do nosso município. E ele vai explicando pra gente e nós vamos vendo na tela. Pode avançar? Passa aí, meu bichinho. Vamos lá. É com você, Hugo Lemos. Pronto. Então, Elistênio, a gente quis explicar na prática para que as pessoas pudessem entender. A gente, como disse naquela nossa série, explicou como é que funciona, mas vamos ver agora, saindo da Futurolândia, e vamos aqui para o real. E assim, pode ter alguma diferença, porque a gente teve 2.600 votos, que é considerável, no voto de legenda. A gente achava que o voto de legenda, a maioria das pessoas não votavam, mas nós tivemos 46.053 votos válidos para vereador, certo? Sendo deles 2.600 votos em legenda, que não foi divulgado, mas é uma base do cálculo que a gente fez para que as pessoas possam entender. Então, como nós temos 17 vagas na Câmara dos Vereadores, o quociente eleitoral deste ano foi de 2.709 votos, ou seja, cada vereador, cada vaga valeu esse ano 2.700 votos. Como é que você faz? Qual a matemática que você faz para chegar a esse número de 2.709, Hugo? Só você pegar a quantidade. A pessoa pode dizer, mas teve 48 mil para prefeito. Só que o índice de votos anulados para vereador foi maior, até porque são mais números, há mais erros, né? Então, os votos válidos para vereador neste ano foi de 46.053 votos. Dividido por 17, nós vamos chegar a 2.709 votos. Então, você divide o total de votos pela quantidade de vagas. Aí vai ter quanto é que vai valer cada vaga. Nesse ano, 2.709. Então entendi mesmo. Hugo, só para ficar mais claro, então quer dizer que houve mais votos nulos para a Câmara do que para o Executivo, foi assim? Sim, isso. Porque são mais números, né? Você pode ter pessoas que se confundem e tudo. O voto para o Executivo é mais simples, são só 2 números, né? Então você tem mais votos. Ou pode ser mesmo vontade do próprio eleitor de não ter se identificado com nenhum dos candidatos, né? Ele quer votar só para prefeito e não tem candidato para vereador. Pode ser também uma opção dele, anular o voto para vereador. Você tem essas várias variações, né? E aí você tem um perfil do eleitor, né, e o posicionamento desse eleitor e na mesma eleição de duas formas, né? O cara que pode ter anulado o voto para vereador, mas estava com confiança para votar no prefeito, ou vice-versa, né? E aí você tem as nuances dessa eleição. Sim. E é importante a gente avaliar isso porque a gente entende muito do perfil do eleitor, né? Então, em tese, a gente entende de que o eleitor realmente resolveu anular com maior intensidade os votos na Câmara do que no Executivo. Não? Isso é um sinal também para os próprios parlamentares analisarem, né, de que pode haver erro também, o cara pode ter votado errado, enfim, pode ter acontecido uma série de fatores. Mas, de todo modo, é importante a gente analisar também esse número, porque isso pode representar também uma espécie de cansaço, ou seja lá o que for, do próprio eleitor em relação à Câmara Municipal. É um importante sinal que a gente pode avaliar também. Você quer complementar, Hugo? Ou a gente pode avançar? Não, pode avançar, é isso mesmo. Então, a gente tem que gravar que cada vaga, né, vai valer 2.709. Então, aqui eu fiz a totalização por partido. Então, vamos lá, Hugo, só para ficar claro.
Só para ficar claro. Então, Né? uma vaga vale 2.709 votos aqui em Quixeramobim. Isso não quer dizer que o candidato tem que tirar 2.709 votos, não é assim? Não, isso, porque a vaga primeiro é determinada por partido, como nós vamos fazer aqui agora. Vamos lá. Vamos determinar quantas vagas cada partido tem. Então, quando terminou a eleição, isso eu volto a dizer, a gente vai fazer devagar, mas o computador faz isso muito rápido. Na hora ele já tem os cálculos e o computador, se a gente sabe que botou ali, ele, né, pisca e faz. Mas a gente entendeu o processo lento, como é que é feito. Então, eu somatizei aqui todos os votos por partido. Então, PP, volto a dizer, pode ter um pouco a mais, porque aqui não está os 2.600 votos de legenda, que vai estar distribuídos aí, mas não muda o cálculo, tá certo? Então, no caso, porque diante de tudo, 46 mil, 2 mil e pouco é uma pequena porcentagem, mas porque o TSE não divulgou o voto por legenda, mas sim quantos votos por legenda nós tivemos, e não divididos. Então, o PP, nominalmente, né, pelo número dos vereadores, nominalmente ele teve 10.560 votos. Dividido por 2.709, que é quanto vale cada vaga, ele teve 3,9 vagas, o que dá 3 vagas. Isso é a primeira rodada, né? Primeira rodada, ou seja, o PP teve direito a 3 vagas. O PDT, 6 mil votos, dividindo dá 2,2, porque depois da vírgula, a gente foi bem claro na nossa explicação anterior. Depois da vírgula, esquece, vale o número inteiro. Certo. Então, mesmo que dê 3,9. Certo. Né? Então, aí no caso, 2.000, dividindo o PDT, deu 2, o PSD, 2 vagas, o PSL, 1 vaga, o PSB, fazendo essa mesma divisão, 1 vaga, o PT, 1 vaga, o Democrata Cristão, DC, 1 vaga, o PTC, nenhuma vaga. Na primeira rodada, o PTC não tem vagas. Certo. O MDB, nenhuma vaga, o Avante, nenhuma, e o PROS, nenhum. Esses são os partidos que foram votados aqui em Quixeramobim. Certo. Então, aqui a gente está... Isso aqui foi a primeira rodada. Aí vão as sobras. Se a gente somar aqui, são 8, são 11 vagas. Então, foram 6 vagas para sobra. E a sobra é feita de uma por uma. E assim a gente pode seguir. Tá bom? Pronto. Aí, como é que é feita a sobra? A sobra, você pega o seguinte, quem ganhar a vaga da sobra é a maior média de votos por partido. Ou seja, você pega o número de vagas que o partido tem, mais uma que está em disputa, e aí faz a média. Então, está aqui o exemplo aqui do PP, que eu peguei, foi o partido que teve mais votos. Então, o dado da sobra seria 10.560 votos que ele teve, dividido por 3 vagas que ele tem, mais uma da sobra, ou seja, dividido por 4, que vai dar 2.640, a média de votos do PP, certo? Deu para entender? Mais ou menos, explica de novo. Vamos lá de novo. O que é a média de votos? A média de votos é quanto a média de votos por vaga que o partido teve. Então, por exemplo, o PP teve no total 10.560 votos. Certo. Quantos votos valeu cada vaga do PP? Quantas vagas ele teve na primeira rodada? 3. Certo. Mais uma da sobra, que você tem que incluir a sobra. Mais uma da sobra, dá 4. Então, ou seja, 10.560 dividido por 4, a média de votos por vaga do PP é 2.640. Agora eu entendi. Porque certo? você pegou as vagas e a sobra e dividiu pela quantidade de votos. Isso, porque aí você tem a média de votos. Certo. Então, quem tem a maior média ganha a sobra. Beleza. E aí a gente vai ver os exemplos aqui pra gente ver. Então tá vamos bom? seguir. Eu tô igual, Hugo, eu tô igual um aluno na sala de aula. Tô aqui nas suas horas. Se eu não entender, é porque Pode perguntar. Se eu não entender, é porque o ouvinte também não entendeu. Pronto, muito bem. Então o que acontece? O PP, aqui a gente tem a sobra 1, né? São a média da sobra 1. Então, o PP, 10.560 dividido por 4, não por 3, dá 2.640, porque se aumenta 1, que é a sobra, tá certo? PDT, 6.027 dividido por 3, dá 2.009. O PSD, 5.513 dividido por 3, dá 1.838. E assim sucessivamente, tá entendendo? O PSL, 4.986 dividido por 2, porque é 1 mais a sobra, a média dele foi 2.493.
O PSB, 4.706, dividido por 2, dá 2.353. O PT, 3.307, dividido por 2, porque ele tem uma vaga com mais a sobra, dá 2, dá 1.654. O Democrata Cristão, 2.862, dividido por 2, dá 1.431. O PTC, 2.186, dividido por 1, 2.186. E assim com o MDB, o Avante e o PROS, dividido por 1, porque eles não tiveram nenhuma vaga, porque você considera o 1 da sobra. Certo. Então, nessa primeira rodada, quem tem a maior média é o PP. Então, o PP aí ganhou a primeira vaga da sobra e passou a ter 4 vagas. É por isso, Então, por isso que naquele dia a gente estava naquela ideia de que o PP fez as 3 primeiras vagas e na sobra ele puxaria o quarto mais votado, que nesse caso foi o Teodomiro. Então o Teodomiro entra na... O Teodomiro? É o Teodomiro o que entra ou é o... Acho que é o Teodomiro que entra. A gente vai ver no final. Mais na frente, né? Você explica, né? Aqui a gente vai saber quem é o quarto do PP que entra naquela divisão. Se não é o Teodomiro, é o Roberlão. Acho que eles entram justamente nessa primeira sobra. E aí quem leva essa primeira vaga da sobra é o PP, não é, Hugo? Isso. Quem leva a primeira vaga da sobra foi o PP. Aí agora o PP tem 4 vagas e vamos para a segunda rodada. Vamos para a segunda, para a gente ver. Porque ainda sobrou voto do quociente, né? Isso, tem 5 ainda, já foi 1, são 5, né? Pronto. Então a segunda sobra. O PP agora tem 4 vagas, não mais 3. Então ele vai pegar 10.056 e dividir por 5. E não mais por 4. Entendi. Porque ele tem uma nova vaga, entendeu? Por isso tem que fazer 1 a 1. Aí a média do PP caiu para quanto? 2.112. Quem é que vai ter a maior média? O PTC. Aí o PTC ganhou a vaga na segunda sobra. Foi aí onde o Neto Nogueira entrou. Na segunda sobra, entendeu? Ah, tá certo, entendi. Porque aí você vai pegar a mesma vaga e vai aumentar e vai dividir por cada um dos votos e vai dar... Porque agora ele ganhou uma nova vaga, agora a média dele vai cair. Porque senão, como ele é o mais votado, se eu sempre considerasse os mesmos dados, ele ia ter todas as vagas. Entendi. Então você tem que considerar no segundo o novo cenário. O novo cenário, a partir da primeira sobra, certo. O PP tem 4 vagas, certo. Entendeu? Certo. E aí, nessa segunda sobra, quem leva é o PTC. É o PTC, porque a média dele é 2.186. Entendeu? Entendi. Vamos para o terceiro cenário. Vamos lá. Agora tem um novo cenário. Mais uma sobra. Mais uma sobra. Agora com a nova novidade. Aí entra a segunda vaga do PSL. Que a nova. Agora, quando tirou novamente a média, olha o PTC, que era 2.186 dividido por 1, agora é dividido por 2, porque ele tem uma vaga, quando vai para a terceira sobra. Entendi. Entendeu? Então, agora a nova média entrou o PSL. O PSL agora tem a maior média, e aí entra a segunda vaga, que aí foi o Carlinhos Massa. Entendi. A segunda vaga do PSL, tá bom? Terceira. Vamos para a quarta sobra. Vamos lá, quarta sobra, passando. Aí quem ganha é o PSB. No novo cenário, a maior média agora é do PSB, que ganhou a segunda vaga, que foi da Almeida, não é isso? Exatamente. Ele entrou na quarta sobra. Quer dizer o pessoal que isso é um termo técnico usado pela Justiça. A gente não está dizendo que está sobrando isso, aquilo, outro. É um termo técnico para as pessoas não entenderem. E aqui a gente está explicando matematicamente, está falando partido A, partido B, mas é uma explicação matemática para que as pessoas entendam como é que é feita toda essa conjuntura. Né? Então, esse termo sobra é um termo usado pela Justiça. Né? Muito bem. E aí, nessa vaga, quem leva é o Dedé, porque ele é o segundo... melhor votado. É o segundo colocado do PC. Porque aí e aí está se definindo pelos partidos, né? Vamos lá, quinta sobra. Vamos para a quinta sobra. Na tela da Sertão TV, você acompanha essa análise do nosso matemático Hugo Lemos. Quem leva? Olha aí. Aí o PP ganha a quinta vaga. Eita, PP, velho. Levou a quinta. Entendeu? Porque levou a quinta vaga. Foram 5, né? Ele pegou a quinta sobra, porque a média dele, no novo cenário, certo? Com as novas vagas, é 2.112. Então ele leva a quinta vaga. Aí ele leva mais uma vaga dessa sobra. E aí a gente ainda tem mais uma? Tem mais uma, essa é a última. Acho que tem mais uma, acho que quem vai levar é o PDT. Que é justamente o PDT, que dá 2009, e a última vaga, no caso, se eu não me engano, foi o François, que foi o terceiro colocado do partido. Então ficaram definidas as vagas por partido. 5 do PP,
3 do PDT, 2 do PSD, 2 do PSL, 2 do PSB, 1 do PT, 1 do Democrata Cristão e 1 do PTC. E aí agora vai abrir para dentro do partido. Cada partido aí, os mais votados do partido é que vão ser eleitos. Pronto, a Justiça Eleitoral faz esse cálculo, diz, olha, cada partido vai ter tantas vagas, está aqui. Agora vamos saber quem foram os mais votados do partido. E aí, pegando os mais votados do partido, a gente sabe quem foi eleito ou não. E a nossa Sertão TV vai mostrar para a gente agora essa distribuição agora com os nomes de quem recebeu os votos. Vamos lá, passando na próxima tela. E aí é que entra o cálculo para o pessoal entrar, né? Vamos lá, Hugo, explica para a gente. Isso, justamente. Então aqui no PP, quem entra? Os primeiros 5, são 5 vagas. Então, os primeiros colocados estão o Eugênio, a Ana Edna, o Edilberto, o Teodomiro e o... Roberlan. O Roberlan, porque aqui o sinal hoje está um pouco ruim. O Roberlan. Então, eles são primeiros. Então, o primeiro suplente é o professor Gleison Araújo, seguido o segundo suplente, o Antônio Couto, que é o nosso querido amigo Sérgio, depois o Everardo, e assim sucessivamente. Uma coisa importante que grava aí, até o Ney Branco, que foi o último, ele é considerado suplente. Até o último colocado, ele é considerado suplente. Então, o Ney Branco tem 5 votos, ele é suplente vereador. Guarda essa informação que eu vou falar dela lá na frente, tá bom? Então quer dizer que todos eles podem assumir uma vaga caso os outros não estejam impossibilitados de assumir. Isso. Vamos supor que vai saindo e não acontece. Mas se acontecer, ele é titulado suplente, mesmo, por exemplo, o último com 5 votos. Mas de repente, o que pode assumir, de repente, o que pode acontecer? Sei lá, alguém tira uma licença, ou alguém, sei lá, acontece alguma outra coisa, e o primeiro suplente do PP entra o Gleison Araújo, né? E assim sucessivamente, né? À medida que vão sair, porque a vaga é do partido. A vaga é do partido, né? E o vereador lá está representando o partido. Então, ele saindo, se ausentando, sobe o candidato do partido. Hugo, agora eu vou lhe pegar no pulo do gato, não sei se você vai saber responder. Responde se souber. Por exemplo, uma suposição, tá, gente? É uma suposição. Estou criando uma ideia. Digamos que o Eugênio Gomes mude de partido e vai, sei lá, qualquer outro partido aí. Ele leva o mandato ou o mandato é do partido? Em que circunstâncias ele pode trocar de partido e permanecer vereador? Ele não pode fazer isso logo. Isso aí pode ser feito... Tem uma janela para isso, né? Eu não sei qual é o tempo, né? Eu precisaria da minha parceira de eleição, da doutora Liliane, para responder. Mas ele não pode perder, porque justamente tem essa discussão. Se o vereador mudar de partido, que hoje não perde, ele tem um tempo, eu não sei qual é o tempo, isso aí realmente eu não sei, ou seja, como se fosse uma carência, porque se ele sair e mudar de partido, da infidelidade partidária, ele perderia o mandato, porque a cadeira é do partido. Tem uma discussão grande em cima disso aí para poder gerar essa mudança. Mas que eu sei que tem uma carência. Ele não pode, por exemplo, daqui a 3 meses já mudar de partido, porque senão dá problema. Dá problema. Tem uma espécie de janela para que aconteça isso. Isso. É como aquela coisa dos jogadores, né? Exato. Tem aquele período para poder mudar, né? E aí a gente hoje, quando muda, ele continua como vereador. Como vereador, o mandato eles levam. O que os partidos estão brigando é para que eles... vai sair, a vaga é do partido. A briga é essa. A discussão é em cima disso. Bom, seguindo no PDT, são 3 vagas e os 3 mais votados levam, e são eles... Que é o Adonilson, né? A Cristina Pimenta e o François Saldanha. E aí vem como suplentes a Terezinha Pimentel, João Vitor, né? A Yara Martins, Davi Viana... E assim vai, né? Então todos eles são suplentes, né? Todos eles são suplentes. Rapaz, a diferença do François para a Cristina foi 60, 70, 28 votos. Sim, 28 votos. São 18. Não, dá mais, Alexandre. Dá mais? Dá 65, 75, 83 votos. Não, eu falei François e Cristina, desculpa, eu falei François e Terezinha, tá? François e Terezinha, 28 votos. 28 votos. 28 votos. Pensou? 28 votos, a Terezinha não ocupou a vaga. Eu falei Cristina, né? Eu tô doidinho hoje. Foi. É a Terezinha e o François. 28 votos,
Vai ficar muito zangado, né? Não perder uma vaga por 28 votos. Por isso que a gente tem que ver que a gente diz, eu sou só um voto. Todo voto conta. Todo voto conta. Especialmente para a Câmara, meu bichinho. Ainda mais. Vamos seguindo. Próxima tela pra gente, por favor, pra gente acompanhar a distribuição dos partidos. E aí a gente tem o PSD, Hugo. Aí você veja. Qual foi a votação? Volta só uma tela. O Mutuquinha. É o Mutuquinha que faz isso aí? Mutuquinha. Volta aí, Mutuquinha. Mutuquinha, volta aí só um instantinho. Só pra gente gravar o número aqui. Olha, a Terezinha Pimentel não foi eleita com 950 votos. Aí vamos passar. 950, ela não está eleita. Certo, né? Vamos lá, pode passar. Próxima tela. Terezinha com 950. Certo? 950. Ainda a gente não tem, porque a gente tem aí no PSD os dois mais votados, o Evandro Cosmo, o Antônio Filho, né? São os primeiros. E todo o restante, a partir do Hildebrando, são os suplentes. No PSB a gente tem o Igor Martins e o Dedé Almeida, e depois deles nós temos todos os suplentes. Ou seja, foi definido quantos partidos, quantas vagas tinha cada partido, e a partir daí foram definidos quem ocuparia as vagas dentro do partido. Então a disputa é interna, né? Primeiro todos têm que lutar para que o partido tenha mais vagas. E por isso que quantas vagas o partido tem? É por isso que mesmo o Antônio Filho tendo menos votos que a Terezinha, por conta do partido, Antônio Filho entra e a Terezinha fica na suplência. Isso, justamente. A Terezinha 950, mas o partido dela tem a legenda alta. É o que a gente fala de legenda alta, tem muitos votos. Né? Que é uma coisa, quanto mais voto, mais vagas, mas quanto mais voto, maior a legenda. Aí agora eu digo que se a Terezinha tivesse no PSD, ela tinha entrado. Ela teria entrado. Por isso que a escolha do partido ela é sempre importante, não é, Hugo? Sim, é bem importante. Partido que são os partidos de alta legenda, e principalmente agora, porque não tem mais as coligações. Né? Agora cada partido tem que cuidar das suas vagas. Exatamente. Então, se a Terezinha tem estado no PSD, ela tinha tomado a vaga do Antônio Filho. Mas como ela estava no PDT, a legenda dela é muito alta, os outros puxadores de votos mais à frente levaram as vagas do PDT, que foram 3. E o PSB fez 2. Vamos para a próxima tela, meu bichinho? O PSL também faz 2, o PSL. Né? Olha aí a quantidade de votos que o PSL fez, né? Agora o PSL foi um partido que lutou muito pelo partido, né? Uhum. Porque você veja que tem muitos candidatos com 500, 400, né, votos, e isso alimentou, fazendo com que o partido ganhasse 2 vagas. Então foi um partido que lutou pelo partido. É aquela história, o partido se preparou para fazer as vagas na Câmara e cada um que lutasse para ser o escolhido, né? Isso, justamente. E aí você tem o Zé Alain e o Carlos Márcio com 600 e 500 votos, né? Então, e por exemplo, pegando como exemplo aqui, a dona Terezinha, como pegou como referência, só como referência, gente, é só um exemplo, 950 votos, quase o dobro, não conseguiu a vaga. Olha aqui a diferença do Amarílio Rodrigues, 571 votos, e o Carlinhos Massa, 580, 9 votos. O cara não foi eleito para a Câmara por 9 votos. Você sabe o que é 9 votos e você não ser vereador? Os meninos estão dizendo aqui, Hugo, os votos aqui da sala da Sertão TV elegeu, claro, se todo mundo fosse votar no Amarílio, né? Mas 9 votos, gente. O cara não é vereador hoje por 9 votos. Você vê como é importante você ter uma boa capilaridade de votos e, às vezes, por 9 votos, o cara não consegue a vaga na Câmara, mas é o primeiro suplente do PSL. E esse é um exemplo que o PSL dá de fortalecimento do partido, né? Você veja que até o Tiago Motos são candidatos que não têm uma grande expressão de votos, mas têm votos significativos, acima da casa dos 400, que dá ao partido a possibilidade de você fazer vagas, fazer pelo menos uma e pegar outra na sobra. E aí os candidatos mais votados, e aí é eles que se virem para você. E aí você não tem, assim, detalhadamente dentro do partido nenhum, sei lá, um Eugênio Gomes ou um Edilberto Ferreira ou um François ou um Igor Martins que puxa muitos votos. A gente sabe que o voto, com certeza, a vaga com certeza do partido iria para um desses que são os puxadores de voto. Aqui não, você tem vereadores com média de votos muito parecidas, né? E aí é todo mundo, cada um por si e Deus por todos, né?
A gente pode dizer que todos aí tinham chance, né? Exatamente. A diferença foi muito pequena. Muito pequena, muito pequena. Todos eles tinham chance. Foi uma briga bem acirrada dentro do partido. Exatamente. Próxima tela, por favor, rapidinho. E aí a gente chega ao PT, Hugo. E o PTC. Olha, o PT que lutou, o PT e o PTC, né? Que lutaram também para fazer, mas fizeram apenas uma vaga, né? E o PTC entrou, porque você veja, olha a diferença aqui. A gente tinha um PTC que tinha o Neto, que era o grande puxador de votos. Porque já o segundo lugar, o primeiro suplente do PTC, 231 votos. E você já imaginou, o Neto sai para uma licença, se ele tem uma licença, se precisa de uma licença, ou por um motivo de trabalho, ou por um motivo de saúde, o Ednardo Diniz assume uma vaga com 231 votos. 231 votos. Tu já pensou? Que coisa, né, bicho? O cara entra, vai, sei lá, o Neto precisa se ausentar, fazer um tratamento de saúde, por exemplo, né? Ou precisa, enfim. Se ele sai... 3 meses, 1 mês. Precisa. Exatamente. O Ednardo Diniz vira vereador com 231 votos. É muito legal a gente ver esses números da eleição, porque a gente fica assim imaginando... Alexandre, eu fui questionado hoje por uma pessoa, isso aí não é justo, era bom que fosse mais votado isso, aquilo, outro. Eu disse, olha, mas se não fizer isso, eu sou a favor do cálculo proporcional, se não fizer isso, o pequeno nunca vai ter chance de chegar lá. Ele nunca vai experimentar, nunca vai ter chance. E outra, os partidos grandes têm mais vagas. Aí a gente está vendo os partidos menores, é uma vaga só e tudo. E os grandes estão lá com as suas vagas, maior 2, 3, 4, 5 vagas. Então, assim, o grande continua grande, mas o pequeno pelo menos tem uma chance. Exatamente. Né? Exatamente. E tem como fazer o PSL, fez um exemplo. Vamos juntar e lutar pelo partido, para que a gente tenha lá alguém. E não se dividir, às vezes dentro do partido mesmo não ter uma posição, né? Isso fica um exemplo aí para os partidos, né, do município, para que possam fazer. Eu estou dando esse exemplo do PCL, porque foi o partido do município que se preparou literalmente para conseguir nomes para sua legenda, para conseguir as vagas na Câmara. E eles que se virassem para saber quem era que ia ocupar. Nós não estamos fazendo uma análise, política, gente, por favor. A gente está fazendo uma análise matemática. Exatamente. Uma análise matemática. E mostrando o que aconteceu. E o que a gente está dizendo aqui não vai mudar o que aconteceu. Né? Exatamente, Hugo. Exatamente. Está perfeito. É isso aí. Os caras se prepararam para 2 vagas na Câmara, pensando na sobra. E quem fosse no partido tirasse mais votos ia levar, independente de qualquer coisa, porque naturalmente o sistema faz com que isso aconteça, né? Muito bem, aí. Isso é um exemplo também para os outros partidos se organizarem e pensarem na Câmara desta forma. Tendo em vista que o sistema funciona assim. Tem mais alguma tela, meu bichinho? Tem uns outros partidos que não conseguiram, né? Pronto. E aqui fica... Quem não conseguiu vaga, por exemplo, lembra do Ney Branco, que ele tem 5 votos, né? Sei. A gente falou lá na primeira tela. Ele é suplente. Mas nenhum outros desses, nem, por exemplo, a Valdirene, nem a Ellen Bandeira, nem o Zé Wilson, que tem 604 votos, são suplentes. Porque o partido não conseguiu vaga. Então quer dizer que mesmo alguém se ausentando, o Zé Wilson não pode entrar? Não pode entrar, não tem como. Porque a vaga é do partido, e o partido dele não conseguiu vaga. Entendeu? Então, esses 3 partidos, infelizmente, né, a gente lamenta que todos eles estavam lutando, a gente sabe da luta, né, pessoas que estavam buscando realmente, a gente sabe que a intenção de todo mundo, mas infelizmente esses partidos não tiveram vagas, né? Então, esses aqui eu não posso considerar nem suplente, né? Oi? Esses aqui eu não considero nem suplente, né? Não são suplentes, porque o partido não tem vaga. Ele vai ser suplente de que vaga, se o partido não teve, né? Entendi. Né? Entendi mesmo. Tá bom? Então foi mais ou menos assim o que aconteceu no nosso município. Tem mais alguma tela? Não, né? Então volta para cá. Não. Então, assim, foi mais ou menos o que aconteceu no nosso município, para que todo mundo saiba também, porque como é que se deu e tal, por que fulano, porque muita gente questiona, né, questiona, pergunta, isso, aquilo, outro, e esse é o sistema, eu acho justo, porque dá chance ao pequeno, às minorias, na política se chama as minorias, agora às vezes acontece, como por exemplo, quando o Enéas foi candidato, que tirou 1.200.000 votos, e naquela época era 200.000 votos a vaga para a Câmara Federal, e o Enéas levou mais 5. E teve cara que com 2.000 votos se elegeu para a Câmara Federal.
Mas isso não acontece com frequência, isso é uma coisa que acontece esporadicamente, não é tanto assim. Tem um fenômeno. Não faz tanto essa. Tem um fenômeno, Hugo, que já aconteceu na última eleição para vereador e se intensificou nessa, inclusive aconteceu isso em Fortaleza, aconteceu isso em Belo Horizonte e em outras capitais, que é o fenômeno do mandato compartilhado. Para chegar a esse sistema, o que eu vi o PSOL fazendo isso em Fortaleza, né? Eles criam essas candidaturas desses candidatos que não têm essa expressão maciça de votos, mas que são candidatos que... A mesma estratégia que o PSL utilizou, só que o PSL utilizou para escolher a vaga da pessoa, né? E não compartilhada. E aí o que é que eles fazem? Conseguem essa média de candidatos, uma média razoável, não tão grande, mas também não tão pequena, para fazer as vagas do partido, e aí eles se revezam durante o mandato, cada um assume um ano, e aí você tem essa espécie de mandato compartilhado. Inclusive isso estava até sendo estudado pelo próprio TSE, se podia, se não podia, como é que ia ser. Mas é uma forma que os partidos menores acharam para conseguirem os espaços nas câmaras e terem uma maior troca ou maior quantidade de pessoas ocupando por um determinado período os mandatos. Isso é um fenômeno que os candidatos se adaptam à realidade do sistema para poderem chegar a ter representatividade na Câmara Municipal. É interessante perceber isso, né? Esse movimento, né, Hugo? A gente tem que ver o seguinte, porque se a gente fosse... Por exemplo, se a gente fosse ver candidatos com 600 votos, 500 votos, esses candidatos não teriam chance de chegar. O que eu vejo é isso. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a gente tem que ter cota para as universidades, a gente tem que ter determinadas coisas, porque é um país cheio de desigualdade, onde a classe dominante domina há muito tempo. Então, se esses sistemas não atuam, o pequeno nunca vai ter chance de chegar. Eu defendo a ideia, eu defendo muito. E cabe à justiça, né, ver, por exemplo, essa questão compartilhada, se é ou não, enfim. Mas eu acho que é um sistema interessante para que a coisa possa acontecer. Como eu disse, às vezes acontecem esses fenômenos, como do Tiririca também, que levou muitos candidatos e tudo, mas no total, no miolo, como diz o Matuto, no todo, certo, acaba favorecendo aqueles candidatos menores. E é a nossa realidade de hoje. Nessa realidade, e eu quis explicar assim para as pessoas, para entender como se deu a composição da nossa Câmara Municipal e, porventura, se os vereadores forem sair, quem é que assume, quem não assume dessa forma. Eu espero ter, assim, que as pessoas tenham compreendido, aí cabe agora uns aceitam, outros não, outros gostam, acham justo ou não, enfim, aí é o jogo de cada um e a verdade de cada um. É isso aí, Hugo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pela sua explicação, sempre muito esclarecedora a sua participação, nos ajudando a entender esses números da eleição e a gente entender que esse processo é um processo natural, que acontece de uma forma mais transparente possível, democrática, que cada um pode buscar aí o seu espaço e a gente vê essa distribuição na Câmara Municipal, essa pseudo-renovação, né? Assim, né? Estava trabalhando aí na casa de quase 70%, são 12 novas vagas, nova em tese, né? Porque tem gente que já ocupou, que está voltando, enfim. Mas vamos considerar, vai lá, essa pseudo-renovação da Câmara, dar esse gás novo, muitos desafios para o município e a gente aqui fazendo essas leituras e análises importantes para você que está em casa sempre acompanhar um conteúdo especial. Hugo, depois eu queria que você preparasse um dia na semana ainda, se não for pedir muito, é porque o pessoal também já está mandando mensagem aqui querendo saber os números da Covid. Porque como foi segunda-feira é o dia após a eleição, a gente tem que sempre analisar, a gente conversou com os candidatos a prefeito, com o prefeito eleito. Na terça-feira a gente teve que dar uma descansadazinha um pouquinho mais. Hoje é quarta-feira, estamos fazendo leitura da Câmara, mas a gente não esqueceu dos dados da Covid não, tá? Queria pedir aí a sua compreensão para que a gente pudesse ainda ao longo de todas essas semanas possível, a gente trazer os dados da Covid, porque o pessoal fica no pé também, querendo saber, e eles têm razão, e a gente tem esse compromisso com todos eles. Até sexta-feira a gente vai atualizar, são muitos números para processar na CPU, como botou do cearense, a cabeça é grande, mas a CPU está meio cansada também, mas se Deus quiser, a gente vai trazer a informação, e a gente fica feliz por esse feedback das pessoas e pela confiança no nosso trabalho. Muito feliz mesmo por ter realizado queria agradecer mais uma vez à Sertão TV a oportunidade de ter feito esse trabalho. Nunca imaginei estar analisando números de eleição e tudo, mas foi muito legal fazer tudo isso. Foi muito legal e eu ouvi alguns comentários, inclusive de gente dizendo de Hugo Lemos
e a Liliane Siqueira foram as duas revelações dessa cobertura das eleições aqui, tanto pela análise como pela presteza dos números e uma leitura super especial. Hugo, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e até a próxima. Tchau, Alexandre, tchau a todos. Até a próxima.